que ele possa realizar o trabalho em questão da forma que achar mais conveniente. Eu, apenas médico, me coloco à disposição de servir no trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. Então nós continuamos com o livro dos Espíritos, amém? Na questão 313, e Kardec então solicita aos espíritos que esclareça. Apenas os espíritos inferiores lamentam as alegrias que perderam ao desencarnar? E eles respondem sim. Apenas os espíritos inferiores vão lamentar estas perdas. Até mesmo porque normalmente o que eles estão lamentando que perderam são aquelas alegrias que estão relacionadas à satisfação da matéria. Então vamos imaginar que chegam no mundo espiritual e começam a lamentar o que perderam. E aí eu estava estudando e a pergunta que não quer calar é: mas será que eles não estão reclamando, que eles não estão lamentando, de repente porque se desvincularam das pessoas que amaram, porque de repente se desvincularam dos familiares que deixaram? Não, eles estão lamentando as felicidades terrenas que deixaram aqui. Normalmente estas felicidades estão relacionadas às paixões terrenas, que também vão comprometê-los em futuras existências. Nós vamos pensar nos vícios de forma geral, tanto eles estando ligados à bebida, fumo, mas até mesmo os vícios sexuais, tudo isso que pode comprometê-los na espiritualidade e em futuras encarnações. Então é por isso que apenas os espíritos inferiores podem lamentar por isso. E aí ele ainda diz: para os espíritos elevados, a felicidade espiritual é 1000 vezes mais atrativa, é 1000 vezes preferível aos prazeres passageiros da terra. Todos aqueles que já despertaram um certo raciocínio lógico e esta necessidade de estarmos ligados à elevação, a elevação moral, a elevação espiritual, desencarnam, passam por uma certa perturbação, mas sim, depois de posse das suas conjecturas mentais, já vão perceber o quanto a espiritualidade é um local muito melhor, é um local muito mais apropriado, que é a verdadeira morada. Então, só os espíritos inferiores vão lamentar estas perdas terrenas. Aquele que iniciou trabalhos de grande importância, visando o objetivo útil para a humanidade, e vê interrompido seu trabalho por conta do desencarne, este vai lamentar aquilo que não conseguiu acabar? Novamente, ele não vai chegar a lamentar, porque compreendendo que houve esta necessidade do seu desencarne, compreendendo que ele precisou interromper um período aqui para reiniciar um período na espiritualidade, ele sabe que na Terra ficam outras pessoas que vão dar continuidade àquele trabalho. Até porque trabalhos que tenham grande alcance social, com uma grande importância voltado para o bem comum, eles não são realizados por apenas uma pessoa, não é verdade? São pessoas, inúmeras pessoas, que se auxiliam para que possam tocar esta coisa adiante. E ele, que já está voltado ao bem comum, ele também já se esclareceu, não é? Não é mais um espírito inferior, não é um espírito que não adquiriu uma certa compreensão das coisas. Quando ele chega na espiritualidade, ele já esclareceu, passou pela perturbação, e ele já compreende: não, calma, está tudo certo. Lá na Terra, os que ficaram darão prosseguimento. Eu aqui estou numa outra condição, eu prossigo daqui onde estou, e lá outros darão continuidade. Por isso ele não vai lamentar tanto assim, porque ele sabe que as coisas prosseguirão. Então ele diz: não, ele vê que outros serão designados a concluí-los e procura influenciar também outros espíritos para que continuem a sua obra. Ele também pode fazer isso. Ele pode influenciar também outras pessoas para que estas
de assistência mútua, este trabalho de propagação do bem. Aquele que deixou trabalho de arte ou de literatura, conserva por suas obras um amor que tinha quando estava encarnado na Terra. Tudo isso, estes sentimentos, dependendo do sentimento que ele está questionando aí, vai estar relacionado com a elevação daquele espírito. Então a gente vai ter que considerar quem era aquele espírito. Será que ele já tinha se desenvolvido moral, intelectual e espiritualmente? Quem era esta pessoa? Qual era o trabalho que ele realizava? Porque em decorrência já do seu avanço e da sua elevação, não. Ele se despoja da matéria e prossegue. Então ele não vai ficar ligado a tudo que estava relacionado na Terra. Ele vai ter esse entendimento de que ele tem que prosseguir também no plano espiritual. E aquilo que ficou, que continue, independente dele. Então tudo vai depender da elevação daquele espírito. E aí ele fala, após o desencarne, de acordo com a sua elevação, julga as coisas sob outro ponto de vista. No mundo espiritual, ele se interessa pelos trabalhos que se realizam na Terra em benefício das artes e da ciência. E Kardec vai falar novamente, depende da elevação e também da missão a que ele estava integrado, da missão que ele tinha que desenvolver. Inclusive ele diz que muito que as pessoas observam aqui na Terra e vão falar, nossa, são obras magníficas, para ele não passam de simples trabalhos comuns, trabalhos aleatórios. Ele pode, inclusive, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, Jotira. Tudo bem, senhora? Tudo bom? Ele pode, inclusive, observar as obras como se fosse um sábio que está observando as obras de um estudante. Ou o mentor Erasmo diz, sabe quando nós, adultos, vamos na escola dos nossos filhos e eles fazem exposições de artes? Nós ficamos observando com carinho e atenção. E aqueles lindos trabalhos infantis nos enchem de alegria. Mas nós conseguimos perceber que são traços de crianças. Então já nós aqui, enquanto adultos, nós observamos estas artes infantis e conseguimos perceber que foram feitas por quem? Por crianças. Boa noite! Também quando nós vamos a museus ou locais que têm grandes exposições de artes, dependendo da nossa condição, cada um de nós vai olhar para aquela arte de uma maneira diferente, não é? Vai depender da minha forma de observar, boa noite, da minha forma de observar a arte, se eu gosto ou não, porque de repente eu sou um espírito que nem gosta de arte, eu gosto de outras coisas. Eu vou chegar num lugar desse, eu vou me sentir entediada, eu nem vou querer participar de um local assim. Então, dependendo da forma como eu observo aquela arte, eu posso amar ou não, ou nem dar bola para aquilo. Da mesma forma, os espíritos mais elevados podem olhar para as nossas obras de arte e imaginarem, não passam de traços infantis. Porque o nosso desenvolvimento, perto do desenvolvimento deles, ainda é diminuto, ainda é pequenino. Então, tudo vai depender, novamente, do desenvolvimento deste espírito, para saber como é que é o olhar dele em decorrência daquela obra. E aí ele diz, admiram como um sábio, em decorrência de uma obra de estudante, e fala, os espíritos elevados, eles se dedicam às coisas que possam contribuir para a elevação e o progresso da humanidade. Os espíritos elevados, eles não vão se deter a coisas que não fazem sentido algum, que não tem grande diferença, que não tem destaque, muito pelo contrário, eles sempre estarão vinculados a tudo que é ligado ao progresso geral, à elevação da humanidade, assim, instrução de muitas pessoas, as necessidades de forma geral, para que a humanidade avance,
para que a humanidade progrida. Então, espíritos elevados só participam de grandes trabalhos que trazem benefícios para a humanidade. Então, quando nós começamos a pensar desta maneira, nós vamos entender quais são os espíritos que estarão em determinados lugares e vinculados a determinadas atitudes também dos encarnados. Ora, mas será que neste trabalho aqui, determinado, que as pessoas estão trabalhando com coisas corriqueiras, cada um, de repente, distorcendo a verdade, criticando o valor alheio, fazendo mesmices que não trazem benefícios para ninguém? Será que neste local existiram muitos espíritos superiores e elevados? O que eles vão fazer num lugar desse? Agora, num local sério de estudo, onde as pessoas, através do coração, estão sempre vinculadas a um objetivo comum de propagar o bem, de matar a fome, de vestir os nus, de levar atenção às crianças que estão por aí jogadas na rua. Então, quando todos os princípios sejam valorosos, quem é que estará neste lugar? Sim, os espíritos bondosos, os espíritos que são mais elevados, os espíritos superiores, para que possam fortalecer todo o propósito daqueles encarnados, que além de suas provações naturais, estão interagindo para um processo também de desenvolvimento comum, onde juntos podem beneficiar outras pessoas. Então, nestes locais eles estarão para a elevação e o progresso da humanidade, mesmo que se pareça de pequenos grupos. E aí eles continuam dizendo o quê? Eu já estou aqui na questão 317. Eles conservam o amor à pátria. Então chegam lá no mundo espiritual e eles ainda vão conservar o amor à sua pátria. Kardec então recebe as informações de que os espíritos mais elevados, para eles a pátria será a humanidade. Porque para os espíritos elevados, tanto faz se nós somos brasileiros, se nós somos japoneses, somos todos seres humanos carentes de atenção, de respeito, de oportunidades de ascensão. Então, para eles não existe esta diferenciação de onde nasceu um, de onde habita o outro. Não tem nada disso. Nem religiosa. De forma nenhuma. Nem religiosa. Nem religiosa. Não vai chegar lá o católico espírita, o umbandista, o budista. Não tem nada disso. Nós somos todos filhos de Deus. Erasmo ainda falou aqui, muito legal, você falou religioso. Ele falou assim, e também não, em se tratando dos graus, da distinção dos próprios espíritos. Então, porque esse aqui é bondoso, porque este ali é o sábio, ou este é o pseudo-sábio, esse não, esse é o trevoso. Não, nada disso. Todos são filhos de Deus, merecendo amor, carinho, respeito, atenção, com as mesmas possibilidades de ascensão, com o mesmo caminho, que deve ser o caminho produtivo de progresso para o bem até se aproximar de Deus. Então eles vão observar todos os seres humanos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que também poderia ser outra distinção, sejam eles encarnados ou desencarnados, como seres, todos criados simples e ignorantes, todos com o mesmo caminho a percorrer, através das inúmeras existências, dos inúmeros percalços, das provas, das expiações, fatalmente chegarão à perfeição. Então é assim que eles olham. Para os superiores, eles vão olhar assim. A pátria é a humanidade, onde todos são iguais em decorrentes da criação do Pai. Agora, para os espíritos comuns, e aí? Para os espíritos comuns, a pátria será o local onde existem homens, pessoas às quais eles são simpáticos. Então vamos dizer que as pessoas, que o grupo ao qual eu sou simpática, habita aqui no Brasil. Então minha pátria é o Brasil. Se a galerinha a qual eu sou vinculada está lá
você tá aqui no Brasil, mas você super se afiniza com tudo que acontece lá na Coreia. Tem um paciente que é assim, é muito legal. Porque ele está aqui no Brasil, mas você vê que a forma como ele se expressa parece com os asiáticos. A postura dele, o jeito de cuidar da família, tudo, se você observar bem, a forma como ele pensa e se expressa tem similaridades. E ele, inclusive, desejava aprender a língua. Tem vários livros, vários quadrinhos, tudo tem a ver com o povo de lá. O sonho dele qual era? Adivinha? Viver lá. Mas os pais, ele é muito respeitoso aos pais, ele cuida com muito carinho dos pais. E ele falou para a mãe, falou assim, o meu sonho, mãe, era largar desse Brasil aqui e ir para lá. Era ir para lá, de mala e cuia. Chegou a propor isso à mãe. Mãe, vamos? Vamos, mãe. Aí a mãe, você tá louco, menino? Você tá louco? O que eu vou fazer lá? Você tá louco, menino? Ela acha que ele tá louco ainda. Mas ele conseguiu. O que ele conseguiu, adivinha? Bolsa. Não, ele foi só passear. Foi passear. Já tava bom para ele, né? O sonho da vida dele era conhecer, ir para lá, comer com o pessoal, se sentir em casa. Ele é brasileiro. Ele é Não é descendente. Totalmente. Não é descendente. Não tem vínculo nenhum assim. Sangue passou longe. Tá. Nada. Interessante. Devia ter Nada. outra encarnação que já foi lá, não? Eu falei pro meu marido, eu falei, gente, esse paciente, você vê que tem tudo a ver. Então vamos trazer aqui para o nosso estudo, vamos dizer que de repente a pátria dele é lá, mas tinha alguma coisa para tratar aqui. Que história é essa, Erasmo? E aí o mentor estava falando assim para mim, isso também é prova. É prova. Age como uma espécie de exílio. Você tinha pensado nisso, moço? Muito legal, né? Age como uma espécie de exílio para este espírito que sai ali da sua nação e vem para essa onde tudo é muito diferente. Aí eu tenho uma dúvida. Então Vamos ver se vai aí nesse sentido, porque eu imagino que se a gente se vincula no nosso nível de evolução, a gente ainda se vincula a determinados grupos por uma série de questões, de afinidade, né? Nossa, fugiu a pergunta. Poxa, moço, não faz isso, eu tô aqui firme na causa. Calma aí, vai. Moço. Lembrei. Então eu posso dizer que essas afinidades, elas são boas ou ruins. O que eu quero dizer é o seguinte, eu posso olhar então para os europeus, vou falar assim, de um modo geral, como um povo que se afiniza por determinadas características. Aí eu estou falando tanto de boas ou ruins. Física, você está falando? Não, comportamento, é um povo ainda, vou falar bem claramente, né? Falam que o europeu, por exemplo, ele é muito egoísta. Que ele só pensa nele, que ele só pensa em dinheiro, para o europeu o que importa é o dinheiro. Então assim, se você é muito vinculado a essas questões materiais de grana... entendi. Você pode ser atraído por uma semelhança de tendências? Exatamente. Tá. É isso funciona. Ele o brasileiro, por exemplo, é muito da fé, da religião. Então, isso também é essa lógica? Então, o que ele estava afirmando aqui para mim é que nesse caso aí, o exemplo lá que foi dado do moço, vou terminar esse. Tá, se eu não ligar, não. você fala, tá bom? Eu vou tentar ligar. Tá. Então aí vem como uma espécie de exílio, ele sai de lá sem querer, ele vem para cá. Vai ter aqui, por conta desta diferença que é muito grande, estas provas para ele. Dentro disso, ele também tem uma série de coisas para aprender com este povo que é diferente. Estas provações vêm num sentido de aproveite tudo que isso pode te fornecer e assimile ao máximo. Agora, ligando o que você está falando, o mentor diz que sim, nós podemos ser atraídos até mesmo por nossos pais através da semelhança de tendências. Tem uma outra questão no livro dos Espíritos, eu não vou saber o número, mas ele está falando que sim, que nós somos atraídos. Até então, mas essa menina, ela é tão teimosa como o pai dela. Ela é teimosa porque o pai dela é teimoso. Não tem nada a ver.
É porque isso não é adquirido através da carga genética, mas sim por semelhança de tendências. O pai e a filha, o pai atraiu esta filha porque é muito parecida, justamente porque é muito parecida com ele. Então aí Erasmo fala, tem lógica no que você perguntou. Se ela pode ser atraída por um grupo familiar, ela também pode ser atraída por uma nação. Mas de qualquer maneira, o grupo aqui, ó, a nação é o grupo de espíritos simpáticos. E tudo sempre vem para facilitar o nosso processo evolutivo. De qualquer forma, nós aprendemos. O que não pode ter é revolta. Então, o que acontece? O moço está aqui no Brasil e está revoltado com esta nação. Aí não, porque nós temos que ser gratos pelo local onde nós estamos inseridos. E estarmos inseridos de forma a nos movimentarmos bem em sociedade para que exista uma troca eficiente. Eu consegui responder sua pergunta? Consegui. Mas aí eu vou emendar outra. Nós estamos explorando muito, porque não está no livro. Se essas nações também são marcadas por tendências coletivas, então essas tendências os obrigam a ter aprendizados Perfeito. coletivos. E aí assim, ó, tudo que acontecer nesta civilização, neste país, neste povo, traz aprendizados importantes, tá? Como os desencarnes coletivos, tá? Deu para entender? Como os desencarnes coletivos. Então, tudo que faz parte de grupos é porque eles estão ali aliados em termos de ideias, gostos e tendências e afinidades, tá? Deu? Mas agora Foi fundo, né? eu estou aqui imaginando a mesma coisa. Então, esse rapaz ele é brasileiro. E quantos jovens hoje estão se mudando? Isso faz todo sentido. Você vê que na Europa, né? eu conheço vários filhos de pacientes que fizeram isso. Então elas estão aqui e sentem até esse distanciamento muito forte, mas eles não querem voltar. Então, inicialmente vão buscando melhores condições profissionais e financeiras, mas quando eles chegam lá, eles se sentem à vontade. Então, eu acho que tudo parte do mesmo princípio desta questão aqui de ter uma nação. Então você fala desse sentir à vontade, mas é uma vontade somente financeira. Pode não ser. Vamos imaginar que eles deixaram aqui a família, não deixaram? Então o plano qual era? Eu vou para lá, eu ganho um dinheiro, eu faço um curso, eu me aperfeiçoo, eu melhoro e volto. Mas quando ele chega lá, ele fica mesmo à vontade. E ele, olha que legal, e ele reencontra pessoas que estão lá. As pessoas da família que ele vai formar podem estar lá, não é acaso. Não é acaso. Porque nós vamos nos lembrar agora do planejamento reencarnatório. E quando você traça seu planejamento reencarnatório, a sua profissão é uma coisa aleatória? Seu sexo é aleatório? Corpo físico feminino, fui eu que escolhi, não é? A minha família, eu escolhi, eu aceitei viver com eles, de lá já. Minha profissão moça, super legal isso. A minha profissão, eu também escolhi. Se eu tenho, de repente, um defeito na válvula cardíaca, eu também escolhi, porque vai ser importante. Tudo isso que eu escolhi vai ser importante para traçar a minha rota que vira uma espécie de destino para mim. Então nós vamos falar assim, existe destino que eu mesma estabeleci no plano espiritual com instrutores muito mais elevados do que eu. Lógico, eu já escolhi lá em cima. Estive sendo orientada por instrutores muito mais sábios e cheios de conhecimento do que eu, que sou imperfeita ainda.
Então, eles me orientaram neste planejamento, nesta programação. E fomos, então, olha, em decorrência daquilo que eu preciso aprender, em decorrência daquilo que ficou pendente aqui, em decorrência da falta de perdão que ficou ali, em decorrência dos muitos que eu prejudiquei, essa carreira vai ser legal. Pensa que você vai nascer no Brasil na família tal, que é apropriado, e você vai estabelecer com eles laços que serão fundamentais ao seu ao seu desenvolvimento, mas fique em paz, porque a sua vontade vai sempre te puxar lá para a Austrália, porque lá na Austrália vai estar fulana que você falou que vai casar, você já tratou tudo com ela. Então, o que vai acontecer? Aí você fala assim, nossa, mas foi por um acaso que ele chegou lá e casou com a Ana Beatriz. Não foi por um acaso que ele casou com a Ana Beatriz. Ele estava fortemente ligado ao país, a Ana Beatriz, e aí tudo o conspirou para que ele chegasse, então, a espécie de destino que foi traçado por você mesmo, e no final deu tudo certo. Ah, mas vocês vão me perguntar, já mudando de assunto de novo. Tá difícil, né? Tudo bem. Vocês vão me perguntar de novo assim, mas vem cá, e se eu decidir que eu preciso ficar aqui no Brasil, a Ana Beatriz vai ficar lá, acabou com o nosso esquema? Você decidiu. Seu livre-arbítrio respeitado de novo. Boa noite. Mas pode ficar para uma outra vida, tudo bem, acontece. Livre-arbítrio respeitado. Esses dias, não sei se vocês viram, um casal de são libaneses, e eles vieram férias, o pai já tinha uma criança, uma moça, separado dela, então ele veio ver veio ver a menina aqui, já tem 6 anos. Só que a nova esposa, estava grávida. Ele nasceu aqui, 7 meses. E agora? Pois E é. agora? Faz sentido com o que a gente está falando. Faz sentido, né? Tá? Então, o bebê nasceu de 7 meses. Foi um acaso? Diz que dia de nascimento e morte ninguém mexe. Nascimento e morte ninguém mexe. Não tem como. Tá bom, vai. Salvo raras exceções. Que se você falar assim, mas eu preciso mudar o dia do desencarne, precisa, manda lá a sua necessidade, né? Conversa lá com o pessoal mais elevado, pode ser que você seja atendido. Mas isso, raras exceções, pode acontecer, mas raras exceções. Então, quer dizer, não foi o caso que o menino nasceu aqui, é brasileiro. Né? Ó, vou continuar, pode? Então vamos lá. Olha que legal, né? Que rendeu vários papos. Então eu falei sobre a pátria, sobre o amor à pátria. Então, novamente, para os espíritos comuns, a pátria será o local onde tiver o maior número de pessoas que sejam simpáticas a este espírito. A situação dos espíritos e a sua maneira de ver as coisas variam de acordo com o grau de desenvolvimento moral e intelectual, foi o que a gente já comentou lá no início. Então, em decorrência de várias situações, de várias circunstâncias, nós vamos nos perguntar, mas será que aquele espírito vai agir assim ou assado, vai pensar isso ou aquilo? Tudo depende do quanto ele já se aprimorou, do quanto ele já se desenvolveu. E aí, se nós quisermos fazer uma ideia, aí a gente vai ter então que se elevar para conseguir conjecturar da mesma forma que um espírito superior ou um espírito leviano, baixar para pensar como ele, tá? E aí ele diz assim, os espíritos levianos, eles reencarnam na Terra, mas será por um curto período de tempo. Vamos lembrar de Jesus? Jesus reencarnou, espírito superior, ficou encarnado quanto tempo, gente? 33 anos. Que para nós foi, ó... Oi? Você falou leviano. Opa, perdoe. Você falou ali. Você falou Gente, me corrijam, que negócio é esse? Perdão, Jesus. Jesus leviano nunca. Gente, espíritos elevados. Por isso vocês estavam tudo com essa cara diferente? E ninguém... Obrigada, moço. Pode até falar alto. Tá louca, Paulo Alves? Não, gente, ó. Morri de vergonha. Espíritos elevados, de novo, reencarnam na Terra por um curto período de tempo. Lembrando do amado Mestre Jesus, que ficou quanto tempo internado na Terra? Faz sentido.
Gente, sabe o que é isso? Encarnado por 33 anos, que é realmente um curto período de tempo. Vamos imaginar que aqui na Terra nós temos seres que conseguem alcançar 100 anos ou mais. Então Jesus ficou encarnado por 33 anos. Por que isso acontece? Porque naturalmente, para eles, estar aqui na Terra, eles não vão ter muitos atrativos. Lembra que nós falamos do espírito sábio que fica observando uma tela de estudante? E aí Erasmo fala, já pensou, nós aqui adultos, aí falou assim para nossa, eu tenho um programa para você, moça, no sábado à noite, você não vai acreditar. Sábado à noite não, melhor dizendo, vou melhorar essa situação que hoje eu estou meio perturbada, mas ó, pensa moça, domingão, 10 da manhã, sabe o que você vai fazer? Playground, gente. Não, ela não tem nenhuma criança. Mas ela vai ficar lá até a 1h da tarde, vai ter essa oportunidade de ficar sentada ali na areia, posição de índio, postura de índio, observando várias crianças correndo para lá e para cá, que vão pular na gangorra, subir no trepa-trepa, bater bola, fazer tudo isso. Você vai querer, moça? Domingão, 10 horas da manhã. Moça, eu olhei pra você e não imaginei. Poxa, tão nova. Não deu certo. Você me enganou com seu rosto lindo. Vamos pensar em alguém que não queria fazer isso. Nem o netinho ia ficar tanto. Nem o netinho. Das 10 a 1. Pensa. O que eu estou querendo dizer é que os espíritos superiores não terão atrativos para ficar neste mundo de expiações e provas por tanto tempo. Mesmo que estejam ligados a grandes obras voltadas para o bem da humanidade, mesmo assim, eles ficam por curto período, porque deixaram muito a fazer nos mundos mais avançados. Então eles vêm, mas ficam por um tempinho curto. Você pode até ir, mas você vai só brincar um pouquinho, depois você vai... 10 a 1 é muita coisa, né? 10 a 1 ela não vai muito querer. tempo, né? Né? Vamos corrigir, né? Ela vai ficar 30 minutos, tá bom? 1 hora para satisfazer a netinha. Então aí eles completam aqui dizendo que as coisas às quais os homens dão muito valor e importância para estes espíritos são como coisas infantis. E eles têm poucos atrativos para permanecer na Terra. Eles podem permanecer quando são chamados a desenvolver algo que esteja ligado ao bem da humanidade. E aí ele diz, os espíritos que são intermediários, eles também estarão entre nós. Estes espíritos vão ter pontos de vistas diferentes dependendo da sua elevação. E aí o mentor fala. Pensemos que a maioria aqui, então, espíritos imperfeitos. Mas, entre nós também teremos os espíritos intermediários. Então, vamos pensar nos superiores, grau Jesus. Intermediários, aqueles que são superiores a nós. Os nossos mentores, eles são superiores a nós. Então, todos estes espíritos que estão em locais onde eles precisam conduzir grandes grupos sociais, eles são superiores a nós. Os espíritos intermediários estarão também nestes locais, mas tudo que eles fazem e pensam também depende do seu desenvolvimento, do seu grau de elevação. Depois destes, ele está falando aqui de 3 graus. Superiores e intermediários, ele vai falar dos espíritos vulgares. Espíritos vulgares, como aqueles que são, ele determina aqui, sedentários. E é a maioria dos espíritos que estarão aqui na Terra entre nós. Estes espíritos, eles vão tomar parte das nossas reuniões, dos nossos divertimentos, das nossas... se intrometem até nos nossos negócios. Eles terão os mesmos gostos, as mesmas tendências e as mesmas ideias. Inclusive é este grupo de espíritos que, não podendo mais acessar tudo aquilo que era da sua vontade, de satisfazer as suas paixões inferiores,
eles vão influenciar os encarnados e vão se satisfazer muito quando os encarnados acessam aquilo que eles estão influenciando. Exemplo? Qual é o exemplo? Bebida. Boa. O que mais? Sexo. Boa. Tudo isso que eles queriam participar, que ainda os vincularia aos prazeres da matéria, mas que eles não têm mais possibilidade, porque estão sem um corpo físico. Então, eles incentivam os encarnados, influenciam os encarnados acessam bebida, cigarro, sexo, e desta maneira, eles estando ali pertinho, eles conseguem sugar os fluidos. E eles então tomam parte também dessas reuniões. E é por isso que muitas vezes aquele que é ligado ao vício do álcool, das drogas também, ele fala assim: eu queria largar, eu tenho certeza que eu preciso abandonar porque isso está me prejudicando no meu convívio familiar e social de forma geral. Mas parece que é mais forte do que eu não consigo, eu já acordo pensando em beber. O dia inteiro eu fico alucinado. Você vai falar pra mim que é abstinência, mas ele vai falar: eu fico só pensando naquilo, doido, desesperado. Pode sim estar ligado à espiritualidade, às influências espirituais. Será que é um espírito só? Pode ser legiões de espíritos. Muitos, mesmo exemplo de Madalena, em relação ao sexo, veio aqui agora. Legiões de espíritos que estão incentivando, influenciando. Você não fala: coitado. Não é coitado, gente, porque ali também tem uma semelhança de gostos e tendências e eles são simpáticos. O encarnado, ele deseja mesmo, por isso que ele atraiu. Existe uma lógica aí muito grande no que você fala, né? Entre a lógica de quem está em cima, no meio, quem está aqui, tem uma lei de afinidade que você se atrai. Isso, perfeito, lei de afinidade. É uma coisa muito, eu vou usar a palavra mecânica, mas não ruim, porque é como se fosse uma ordem, né? Uma coisa que flui de maneira muito automática. Aí no seu exemplo, a gente fica um pouco assustado porque são os exemplos ruins, né? Agora, e quando você faz o contrário, né? Ai, boa, você entendeu o que eu quis dizer? Claro. Quando a gente decide quebrar essa... aí você começa a se afinizar com outras... Perfeito. Né? Porque muitas pessoas conseguem sair da droga, da bebida. São raros, mas Conseguem. E aí faz um movimento contrário, Faz né? um movimento contrário. E aí o que a gente vai pensar? Você falou de lei de afinidade, que é exatamente essas palavras que nós vamos usar. Em decorrência da lei de afinidade, você atrai apenas aqueles que são similares. Então, os bons vão atrair os bons, os maus vão atrair os maus, os viciados vão atrair os viciados, os estudiosos e assim por diante. Mas se eu sou uma viciada e eu pretendo abandonar e partir para outra, e aí o mentor diz: são necessários vários tipos de tratamento. Tratamento físico, porque ele vai entrar em abstinência. Tratamento espiritual numa casa séria, para que aqueles espíritos que estão ligados a ele também possam receber a assistência necessária. Porque pensa que estes espíritos, eles são drogados, eles são alcoólicos, eles também precisam se tratar no plano espiritual, mas tem que desejar esse tratamento, senão não entra lá na colônia. Então precisa de tratamento físico, precisa de tratamento espiritual, precisa de tratamento psicológico, porque senão ele não tem forças para suportar. Porque o que eu falei? Um atrai o outro, não foi? É afinidade. Então, tirou-se a legião de espíritos que foram resgatados, auxiliados. Ele está aqui, ó. E agora? Pronto. Mas eu ainda quero beber. Ele atrai outros. Então precisa também de tratamento psicológico. Então toda a assistência deve ser necessária para que ele tenha forças de se transformar. E à medida que ele vai aplicando a transformação, porque primeiro começa na mente, ele vai atraindo outros espíritos e na verdade Deus, que é maravilhoso, coloca este suporte
de tratamento, onde estes espíritos e estas pessoas do plano físico estarão cuidando dele, e ele já atraiu seres diferentes, porque ele aceitou ajuda. Então tudo já se modifica. E aí eu respondi, já partiu para um outro caminho. Tanto é que Erasmo está me lembrando de aquele moço que fica lá no palestra na Vila Carmela, você lembra? Sim. Ele era desta forma, então um grupo dos viciados, e aí tudo mudou na vida dele, e agora ele está trabalhando na clínica de recuperação. É muito comum. Ele trabalha na clínica de recuperação, porque o que aconteceu? Ele então atraiu assistência e se afinizou ao grupo de assistência. Olha que lindo isso. Ele se afinizou, hein? Falei errado agora? Não, acho que tá ligado ao juiz. Falei errado de novo. Joelho, três, separação. Ele se afinizou, mas de repente eu falei coisa errada. Ele se afinizou ao grupo de assistência e olha como deu tudo certo, já mudou o caminho. Tá? Mas tem pessoas que é assim, por exemplo, tem pessoas que eu já vi isso. Se a gente de repente ela fala, hoje É verdade. eu não vou mais beber. Isso Fumar isso também, muito já legal. tive da minha Fumar, amiga assim. muito legal. Tá, Meu pai fumar. fez isso com o cigarro. Então, de cigarro. Então, aí eu tô pensando, é uma prova que ela tem que vir, porque a prova é para toda a família, envolve todo, né? Pai, mãe, irmão, né? Serviço, né? Sociedade, Todo mundo. então ali é uma prova. E aí, o Erasmo mandou uma palavra que tá latente, é caráter. Ele fala, depende também do caráter deste espírito, da força de vontade e dos objetivos que ele tem, as necessidades dele. Por que ele está abandonando? Por quê? O meu pai, no caso, ele abandonou quando a minha mãe ficou grávida de mim. Porque o médico falou que os pulmões já estavam muito destruídos, falou assim, se você não parar de fumar, você não vai ver sua filha crescendo. Então o objetivo dele era ficar vivo para ver a filha crescer. Então, dependendo do motivo, ele vai ter mais força moral. E aí a família, eu acho que é fundamental, porque a família doa, né? Para que ele possa ter forças de suportar este desvio e permanecer no caminho reto. Mas claro que é possível, é muito possível. O ser humano, ele pode tudo, mas ele tem que ter força de vontade. Ele tem mesmo que ter ambição para o bem. Aí dá certo, com certeza. E agora outra coisa, porque como diz o adicto, né? O filho que ele tem, provavelmente, está na corrente sanguínea. Outra coisa que meu pai também falava sempre. Esses dias eu estava até comentando com uma paciente, mudando de assunto de novo, gente. Você faz de predisposição genética? A gente estava conversando sobre isso. E aí, dentro disso, a gente também vai falar dessa predisposição espiritual, dessa questão porque eu pensei na questão da espiritual. afinidade que Eu gera uma também, predisposição genética, eu né? também. Ela não é à toa. Era disso que a gente estava falando, não é? Por exemplo, que você deu um que atraiu o É outro. disso que a gente está falando. Que vai atrair aqueles espíritos familiares que já têm aquela tendência, e aqueles que vêm, cada um deles já vai seguindo e já vai propagando. E essa tendência seria então marcada por uma predisposição genética, que é o traço material que a gente consegue enxergar. Isso, eu acredito que tem tudo a Já ver. começa a ligação ali. Isso. Já diz. E aí o que acontece? No meu caso, foi a avó, que tem-se notícia, a avó, a mãe, e meu pai falou, coitado desse marido. Porque ele falou, eu também iria pelo mesmo caminho, alcoólatra. A avó, a mãe, a filha. Aí eu falei pro meu pai, falou assim, então tá tranquilo. Meu pai falou, por que tá tranquilo? Falei, porque é só não tomar o primeiro gole. Então o que acontece lá em casa, até meu marido parou de tomar cervejinha dele, nunca mais bebeu. Porque já que o problema é esse, a força de vontade é o quê? Eu não chego perto. Porém, eu confesso pra vocês, aquela voz que fala, nossa, que vontade. Mas aí vocês vão falar, Paulo, mas você é médium, né? Então a gente dá pra ter certeza? Não dá pra ter certeza, mas eu escuto essa voz.
Só que aí a força de vontade é, e se, então não chego nem perto. Não me ofereçam, tá, gente? Tem uma coisa muito bonita, né, no que você está falando, que é nesses encontros entre a espiritualidade e a ciência. Isso. Que hoje, porque durante muito tempo acreditou-se, ainda acredita que a genética ela é determinante em tudo. Isso. De fato ela é para muitas coisas, mas cada vez mais quem estuda neurociência abrir esse olhar. Entende que a genética não é determinante de tudo e que você consegue modificar muitas coisas, né? Então como isso o bate... livre-arbítrio, que vai ser sempre respeitado, e eu acho que o espírito ele tem que abrir este olhar para assim, mesmo que eu não seja uma médium ostensiva e eu não sou vidente, mas eu tenho que ter certeza de que eu estou aqui cercada de espíritos, espíritos de luz inclusive. Tem vários estudantes aqui conosco, mas tem os espíritos de luz, então a gente não pode jamais deixar de ter esta certeza de que nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre sendo bem amparados. Como é que o espírita pode caminhar no mundo achando que só existe matéria? Moça. Ah, desculpe. Vou fazer só uma colocação. Mesmo porque até no livro eles dizem, né, que eles interferem muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. E assim, nada eles colocam na gente. Não tem Tudo é posição. potencializado dentro daquilo que você tem, numa certa medida. Então, seja no sexo, seja na droga, seja no álcool, seja na maledicência, né? Tudo é potencializado conforme a gente tem. Então, assim, eu tô com isso. Não, você não tá, você tem. Você tem. Né? Então, olha que legal, de acordo com isso que você está falando, lá em Guarulhos esse mês na AUSE, a gente está trabalhando como doutrina espírita, estudar e aplicar. Então, o que é que a gente está tentando trazer para as pessoas? Essa lógica de que o espírito, ele pode ser ensinado a viver. Então, através dos verdadeiros poderes potenciais do espírito, poderes latentes do espírito, você consegue favorecer as pessoas para um despertar de consciência, onde ela é esclarecida e ela sabe enxergar também os recursos que a espiritualidade utiliza para movimentar as vidas de encarnados. Então, se nós tivéssemos esta clareza mental o tempo inteiro, nós não seríamos tão facilmente ludibriados, manipulados. E aí eu fico pensando assim, mas eu tô doente. Ai, eu tô sentindo aqui uma dor de estômago, eu tô doente, eu vou tomar um remedinho. Daqui a pouco eu tô com dor de cabeça. Ai, mas eu tô com uma dor de cabeça, eu tô doente, eu vou tomar outro remedinho. Sabe assim? Então, até nesse ponto das medicações, em tudo nós somos manipulados se nós não estivermos de posse das nossas conjecturas mentais. Então, o espírito ele tem que andar sabendo que em todos os lugares ele está sendo observado, no mínimo isso. Ontem a gente também falou sobre isso, né? Como é que pode uma criança achar que ela está escondendo alguma coisa de alguém? Como é que pode um adulto imaginar que ele vai fazer uma coisa errada e ninguém vai perceber, gente? Mas se está todo mundo olhando, se está todo mundo vendo, se o seu mentor está aqui se afastando cada vez mais de você, então se nós tivéssemos esta certeza e aplicássemos isso nas nossas vidas, eu acho que tudo seria muito mais fácil. Nosso caminhar seria mais tranquilo, nós desempenharíamos as nossas tarefas de forma muito mais conscientes, seríamos mais cordiais, bondosos com as outras pessoas. Eu acho que as coisas dariam mais certo, sabe? Então precisa ter essa consciência, né? Mas aí você não acha que a gente precisaria sair, nesse exercício de fazer isso que você está falando, né? Muitas vezes eu me vi nesse lugar aí, né? E o pouco que eu acho milímetro que eu consegui melhorar, para mim foi quando eu parei de sair, de ficar no automatismo e começar a prestar atenção nos pequenos atos. É super legal. Por que você reagiu assim? Porque né? aí, ó, Jesus não falava? Quer orar e vigiar? Aqui eu vou trazer primeiro o ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. O orar e vigiar vem depois disso. Então você precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Por quê? Parar de ficar se melindrando, mas aconteceu isso na minha vida. Opa! Por que foi que aconteceu isso na minha vida?
Agora deixa eu te falar uma coisa, né? Isso não é um exercício fácil, né? Não é, tanto que eu só fui conseguir fazer esse movimento, milímetro ainda, pouco, né? De tentar sair do automatismo, depois que eu, por exemplo, passei a fazer terapia. Então, não é fácil, né? É fácil, pensa em que você... A gente está trabalhando aqui com Fica parecendo fácil, né? Dizer assim. Não. A gente está trabalhando aqui com um mentor que trabalha na espiritualidade com um grupo de psicologia. Sim, tá? É difícil. E aí, os livros que ele está me pedindo para utilizar nas palestras são os livros da Joana de Ângeles, que vai trabalhar com isso. São os livros lá de Leon Denis. Todo mundo que vai trabalhar com esse aspecto psíquico do ser e que vai ser fundamental para o nosso desenvolvimento. Mas é difícil. Então aí você tem que fornecer as ferramentas muito, que é isso aí que a gente está falando. Mas dá certo. Aqui, né? É um treino, é isso aqui, é uma conversa. Eu vou tentar fazer mais uma, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Vai dar certo, porque a gente finalizou isso aqui, ó. E aí, a última questão que eu vou trabalhar é a 318, Wagner. E aí, assim, as ideias dos desencarnados se modificam muito quando estão no mundo espiritual. Vai se modificar, então nós vamos pensar assim. Lembra da pessoa que você é nesse momento. As coisas que você acredita, o partido ao qual você apoia, questões religiosas, sexuais, financeiras, familiares. Quais são os seus pensamentos em relação a tudo isso? As modificações genéticas, da natureza, tudo isso que está rolando no mundo, as coisas que você fica pensando. E aí, nós desencarnamos. Meu Deus, e agora? Será que eu chego no plano espiritual ainda com os mesmos pensamentos? Com as mesmas ideias? Muitas delas retrógradas, é verdade, mas são as minhas ideias e os meus pensamentos que eu demorei um tempão para estabelecer, para falar, não, realmente eu acredito em tal coisa. E aí? E aí os espíritos falam para Kardec que essas ideias vão mudar. Elas também vão passar por transformações à medida que nós vamos desmaterializar. Enquanto eu estiver num processo de desenlace do corpo físico, conforme eu estiver me depurando, me libertando da matéria, estas ideias vão sendo modificadas. Até que em um determinado momento, completamente liberta, eu estarei no mundo espiritual, eu ainda falo espírito imperfeito, mas eu estarei no mundo espiritual, de posse de algumas lembranças do passado, compreendendo as necessidades, em decorrência de todas as provas que eu enfrentei, e pode acontecer que as minhas ideias mudem, porque eu mudei. E aí, para finalizar esse assunto, nós vamos falar assim, muitas mensagens são enviadas, mensagens faladas e mensagens escritas. Normalmente, em decorrência das psicografias, tem gente que recebe e fala, essa é a mensagem do seu pai. Legal, vou falar pra você. Aí ela lê e fala assim, filhinha querida, nunca. Não é meu pai não, gente. Não é meu pai. Não, é seu pai, filhinha querida, é pra você. Ela fala, não é pra mim não. Por quê? Ela fala, meu pai nunca me chamou de filhinha querida, então com certeza não é ele. Mas pode ser seu pai. Porque lá no plano espiritual, ele já mudou as ideias só de soltar tudo que era matéria, ele já mudou. Aí, lá no plano espiritual, como é que é aquela história? Aprende em um dia o que levaria 1 ano para aprender, não é isso? E aí, eu acho que é 1 por 1, eu tenho quase certeza. Vamos fazer de conta que aprendi um dia o que levaria 1 ano. Aprendeu bastante, não aprendeu? Será que mudou? Mudou. Será que ele está podendo escrever minha filhinha querida? Pode. E aí você pergunta para mim, como é que eu vou saber se é então, Paula? Nós vamos sentir, e aí Erasmo fala que normalmente, através deste sentimento e das informações que nós recebemos da espiritualidade, nós teremos esta certeza.
porque aí pode já ter mudado também a linguagem do Espírito, que a gente estava conversando da outra vez que eu vim aqui, lembra? A gente estava falando de linguagem. Pode mudar também a linguagem do Espírito. Mas então este sentir e este discernimento nós receberemos então para ter essa certeza ou não. Alguém quer perguntar pra mim se ficou com cara de que Não, tá falando nada, eu só tô ouvindo. Então eu vou encerrar. Tá tudo bem? Eu agradeço a vocês. Eu adorei, como sempre, porque eu aprendo muito. Para mim é uma escola estar aqui com vocês. Gratidão. Gratidão. Eu vou finalizar com uma prece, minha irmã. Amado Senhor, nós agradecemos por este momento, onde estamos todos reunidos como verdadeiros irmãos que somos, diante de Ti, unidos à espiritualidade de luz nesta casa abençoada. Nós só pedimos, Pai, a Tua proteção, a paz do amado Mestre Jesus, que estejamos com a mente mais aberta, sabendo que estamos sendo sempre amparados pelos Teus emissários de luz. Nada foge do Teu olhar. Então, no nosso caminho, só podem existir coisas boas, coisas que nos esclarecem e nos encaminham a Ti. Por conta disso, nós agradecemos de coração aberto, Senhor meu Deus. Muito gratos à espiritualidade amiga que tanto nos conduz à paz e à iluminação interior. Agradecemos a Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão. Obrigado, Paulo. Gratidão. Obrigada. Até o próximo, né? Estamos em julho, ainda já estamos. Se Deus quiser. Estamos agendados. Muito obrigada. Agora a gente vai seguir a nossa terceira parte. Tchau, tchau. Vai, filmou? Tem salgado, gente. Tem empada, tem esfirra.